Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Danusi do Love and Craft e hoje eu vim trazer a terceira parte do nosso curso de crochê, né, para iniciantes. Nessa terceira parte aqui, para quem não viu o vídeo 2, a gente tinha começado um tapete, que é um tapete pensado para ser o primeiro projeto de crochê de vocês, tá? Bem fácil para quem nunca fez crochê na vida, então eu bolei esse tapete, que é no ponto bloquinho, bem fácil. Aqui a gente já deve estar com a base do tapete pronta, o meu é esse aqui. Eu expliquei bem certinho como calcular a amostra para vocês poderem fazer esse tapete do tamanho que vocês quiserem, tá? Então no outro vídeo tem toda essa parte explicadinha. Aqui a gente vai fazer o acabamento desse tapete e fazer um bico para ele ficar bem bonitão, tá? Então vocês já sabem, podem deixar todas as dúvidas que vocês tiverem nos comentários, que eu vou responder tudinho assim que eu puder. E vamos aprender a crochetar isso aqui, tá? Eu vou medir aqui o meu tapete. Então, ele ficou aqui na parte maior com 48 centímetros. E de largura aqui ficou com 28 centímetros. Mas vai ficar maior, porque agora a gente vai fazer os acabamentos e isso vai deixar a peça um pouquinho maior, tá? E eu acabei fazendo, deixa eu ver as minhas anotações aqui, 40 carreiras, bem certinho, tá? 40 carreiras e deu 48. Eu tinha botado na nossa amostra que ia dar 50 centímetros, deu aí uns 2 centímetros de diferença. Eu vou deixar assim, tá? Não vejo necessidade de deixar ele maior. Mas vocês vão trabalhar com o que vocês têm aí. Então, bora virar a câmera e começar, tá bem? Então, pessoal, lembrando, eu tô trabalhando aqui com barbante da Eco Roma, número 4, e uma agulha 13,5, tá? Então, aqui, em que parte que eu tô do trabalho? Ó, meu fio tá aqui, ó. Terminei a última carreira de bloquinhos aqui, e essa alcinha tá saindo aqui do meu último ponto alto que eu fiz, que é desta parte aqui menorzinha do tapete, tá? E como é que nós vamos fazer agora? Vamos estar aqui com a agulha, a gente vai fazer uma correntinha para iniciar o nosso acabamento. Essa correntinha aqui é só para dar a altura do ponto baixo que nós vamos começar a fazer. Então, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto baixo em volta de toda essa base que a gente tem aqui. E vocês vão ver como vai dar um acabamento bem legal, todo especial para o trabalho, já vai dar uma outra cara. Então, olha só, venho nesse último ponto alto que eu tenho aqui, eu vou pegar aqui no meio, entre esses 2 pontos, e vou fazer um ponto baixo. Então, já é meu primeiro ponto baixo do acabamento. Se vocês quiserem, dá para botar um marcador aqui, para a gente não se perder. Deixa eu pegar um aqui. Para saber que foi aqui que eu comecei a minha carreira de acabamento. O segundo ponto baixo a gente pega entre a união das 2 carreiras. Então, aqui, ponto baixo, tá? Bem aqui onde une uma carreira com a outra. Aqui eu pego no meio, então eu tenho essas correntinhas, né, que estão servindo de ponto baixo. Venho nesse espaço aqui, puxo a linha lá atrás, laço aqui na frente e passo pelos 2. Aqui daí eu tenho que pegar aquele ponto baixo que fica na união das carreiras. Então, tá aqui, ó, união das carreiras. Introduzo a minha agulha nesse espaço, puxo para frente, laço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso por toda essa lateral. Ó, união das carreiras no meio do ponto. União das carreiras no meio do ponto. Até chegar aqui no canto, ou quina, se vocês quiserem chamar. Que aqui a gente vai fazer uma coisinha diferente, que é para o trabalho ficar bem quadradinho e bem bonitinho, tá? Então, vamos fazendo aqui. Vocês podem contar quantos pontos tem, se vocês quiserem também, para ficar bem certinho. Eu vou contar os meus e vou falar depois para vocês, tá? Então, a gente, cada um faz aí, e quando chegar lá no finalzinho, eu vou falar para você. Eu venho para mostrar para vocês como é que é o cantinho que a gente faz. Cheguei aqui no final, então, do meu lado comprido, tá? Todo de ponto baixo. Vou desmanchar aqui para mostrar para vocês.
Ó, esse último ponto aqui foi na união das carreiras. Esse é meu ponto de número 78. Vou fazer aqui no meio o ponto de número 79 para fechar os 80 pontos aqui, tá? Porque se vocês forem ver, eu fiz 40 carreiras e nós estamos colocando 2 pontos baixos por carreira. Então, 2 vezes 40 dá 80. Mas o que a gente não pode esquecer, ó, que aqui, essa lateral foi onde eu fiz as correntinhas iniciais, né? 54 correntinhas. Então, eu tinha feito umas correntinhas a mais para dar a altura do primeiro ponto e também já fazer o espaço do ponto bloquinho, né? E nós consideramos aqui que uma dessas correntinhas é a correntinha de base desse ponto. Então, a gente não pode esquecer ela aqui, ó. Ela fica escondidinha aqui. Porque o que que acontece? Aqui a gente foi puxando os pontos altos, né? Então sempre sobra uma alcinha das correntinhas iniciais, ó, essas alcinhas aqui. E é daqui que a gente vai puxar os pontos baixos agora para essa lateral menor. Então aqui bem no cantinho, nessa primeira corrente aqui, que a gente não pode pular, a gente vai fazer mais um ponto baixo, que vai ser aquele de número 80 aqui da nossa lateral. Vamos fazer 2 correntinhas, que é para deixar o cantinho bem quadradinho, e mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E esse ponto baixo aqui no mesmo espaço, ele já é o primeiro ponto aqui do nosso lado menor, tá? Que é o lado das correntinhas, deste lado aqui. E a gente vai ter que terminar aqui com 54 pontos, que foi a quantidade inicial de correntinha que nós colocamos no início. Claro que se vocês colocarem uma quantidade diferente, então vocês vão ter que terminar com a quantidade que vocês iniciaram, tá? Então, eu sempre vou contando. 1, 2, sempre caçando essas alcinhas aqui que sobraram das correntes iniciais. 3, e é um ponto baixo por alcinha aqui, ó. 4, 5, 6, e assim a gente vai fazendo, tá, pessoal? Vamos fazendo toda essa lateral aqui até chegar no cantinho, que é esse cantinho aqui. E aí eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz esse cantinho aqui. Mas vai ser igualzinho ao cantinho daqui, tá? Agora, a parte, assim, acho que mais complicada de entender já foi. Aqui, cheguei nas 50. Tô chegando no meu cantinho, então 51. Tá torta a câmera aqui, vamos ajeitar. 51, 52, 53 e aqui a 54. Então, faço meu último ponto baixo aqui, 2 correntinhas, por causa que é o cantinho, e mais um ponto baixo no mesmo espaço. E esse ponto baixo aqui já vai ser o primeiro da nossa lateral maior aqui do outro lado, tá? Então, essa aqui é aquela lateral bem comprida, que a gente vai puxar os pontos baixos por aqui agora. E esse aqui já vai ser o ponto de número 1. Então, a gente vai ter que terminar aqui, né, com os 80 pontos, para ficar igualzinho do outro lado e não ficar nenhum ponto a menos, nenhum ponto a mais. Olha só, então aqui foi por onde a gente iniciou nosso cordão de correntinhas e ficou esse rabicho. Eu vou ensinar para vocês a ir arrematando conforme a gente vai crochetando, que é uma coisa que o pessoal faz bastante, tá? Esses arremates assim, para não precisar arrematar separado depois. Então a gente vai pegar agora o próximo ponto aqui no meio dessas correntes aqui, né? Então a gente vem pelo buraco, ó. Com a minha mão esquerda eu seguro aqui o rabichinho, passo a minha linha e faço o ponto. E esse ponto, vocês veem que ele fica por cima do rabicho, ele fica prendendo o rabicho aqui. Aí agora eu venho aqui na união das carreiras, pego a minha linha, faço mais um ponto. Ó, ficou por cima do rabichinho. E eu posso ir puxando ele para ajustar. E assim ele vai ficando preso pelos próprios pontos.
Eu vou ter que dar comida para minha gata. Tá? Pelos próprios pontos. A gente vai fazendo esse arremate pelo máximo que der. Quando ele chegar aqui na pontinha, a gente pode dar mais uma puxadinha, ó, para ele vir mais. E a pontinha que sobrar, depois a gente corta, mas a gente vai fazendo o máximo que consegue, arrematando ele. E assim é prático, sabe? Porque depois é um fio a menos que a gente tem que prestar atenção ali no fim do trabalho. Tá bem? Só fazendo agora igual a gente fez do outro lado, até chegar no próximo canto, e aí eu volto para mostrar para vocês, fazer o canto com vocês, mas não tem mistério, vai ser igual ao que a gente já vinha fazendo antes. Tô aqui, então. Então, eu vou fazer meu ponto 79, de número 79 aqui na união das carreiras, e o meu 80 aqui, ó, nesse espaço de correntes que a gente fez. Então, agora, já tô aqui no canto, que é entre um canto comprido e um canto menor. Faço aqui as duas correntinhas, tá? E vocês têm que ver que essas correntes aqui, elas estão valendo por um ponto alto. Então, a gente vai ter que ter também um ponto aqui em cima, né? Porque aqui em cima a gente vai ter que terminar com 54 pontos. Então, fiz minhas duas correntinhas. Posso pegar aqui, ó, por essa alcinha aqui, que equivale ao primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. E viro o meu trabalho. Então, esse ponto baixo aqui já é o início desta lateral. Então, aqui já conta como um. O próximo eu pego aqui, ó, que essa foi a nossa última carreira, né? Então, 2, 3, e aí eu tenho que botar um ponto aqui também nesse espaço de uma correntinha que a gente deixava entre os blocos. 4, e vou pegando aqui, tá? Na abertura aqui dos pontos, que são os pontos altos que a gente fez por último. Então, aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, não esquecer dessa corrente aqui, 12, 13, 14, 15. Ó, aqui eu posso usar o espaço, né, a corrente, 16, 17. Voltei aqui, estamos então aqui no nosso último canto. Vou ajeitar para mostrar bem para vocês. O meu último ponto baixo aqui dessa lateral vai ser bem em cima do nosso último ponto alto aqui. Tá? Tá, e esse é o ponto de número 54. Aí eu faço duas correntinhas, igual eu fiz sempre, e no mesmo espacinho aqui, desse último ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora, eu vou terminar com um ponto baixíssimo aqui aonde eu tinha meu marcador. Então, eu vou tirar meu marcador, que representa ali o primeiro ponto alto, e faço um ponto baixíssimo. Se vocês não lembram, ponto baixíssimo, a gente puxa o fio lá de trás e não laça aqui. A única coisa que a gente vai fazer é passar um ponto aqui, ó, por dentro do outro. E terminamos a primeira carreira de ponto baixo, tá? Agora, o que a gente vai fazer é trabalhar mais uma carreira de ponto baixo em volta de todo o nosso tapete. Então, a partir daqui, a gente pode subir uma corrente e vir no próximo ponto e iniciar nossa carreira. E posso botar meu marcador aqui.
para não me perder, para saber que foi aqui que eu iniciei, tá? E assim, a gente agora tá bem mais fácil, porque a gente só vai botar um ponto baixo em cima dos outros pontos baixos que a gente já tinha. Então, não tem perigo de se perder. É só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na quina. Aí, na quina, agora, nessa segunda carreira, eu volto, porque eu vou mostrar para vocês daí como é que a gente faz essa segunda carreira, para a quina continuar bem retinha, que nem a gente deixou aqui, ó. Vou dar um zoom out para mostrar. O cantinho fica assim, ó, quadradinho. Vocês veem que só com essa carreira de ponto baixo, o nosso tapete ele já fica bem mais retinho, né? Já dá uma outra cara pro trabalho. Cheguei aqui no canto da nossa segunda carreira de pontos baixos. E lembra que agora a gente tinha duas correntinhas aqui, né? Que a gente fez na carreira anterior. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, na primeira correntinha do canto, eu vou introduzir minha agulha no meio das alcinhas dela, tá? E vou puxar o fio e fazer um ponto baixo aqui. Faço mais duas correntinhas, venho na segunda correntinha que eu tinha feito na carreira anterior, introduzo a agulha aqui no meio dela, tá? Entre as perninhas da correntinha, faço mais um ponto baixo. Então, no espaço daquelas correntinhas, eu fiz ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, tá? E os pontos baixos saindo de dentro das correntinhas. Então, a gente já fez mais uma quina. Aí, a gente vira e trabalha normalmente aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, nessa lateral menor, até chegar a outra quina. Todas as quinas vão ser exatamente assim agora, sem diferença nenhuma. Quando a gente chegar aqui no final dessa segunda carreira, aqui onde nós iniciamos, eu volto, tá? Mas as quinas daí vocês façam igualzinho, não tem mais nenhuma diferença. Cheguei no último canto, aqui estão as minhas correntinhas. Ó, venho por dentro de uma correntinha, ponto baixo, duas correntes. A outra correntinha tá aqui, venho por dentro, mais um ponto baixo. Termino esse ponto baixo que eu tinha aqui. E lá no meu marcador, ó, eu venho e eu faço um ponto baixíssimo. E um. Então, eu terminei aqui minha segunda carreira de pontos baixos. Agora, essa terceira carreira de acabamento, a gente vai contar o seguinte. Aqui estão as correntes, né? Aqui as correntes da quina. A gente tem que contar 6 pontos partindo desse primeiro ponto aqui, depois as correntinhas do canto. Então, 1, 2, 3, esse aqui conta como ponto, tá? Ele tá aqui, esse ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu posso vir aqui e botar um marcador nesse sexto ponto depois do cantinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar até o sétimo ponto com pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo, tá? No próximo, um ponto baixíssimo. No sexto, um ponto baixíssimo. E aqui agora no sétimo, posso até tirar isso aqui para não me atrapalhar por enquanto. Venho no sétimo e faço um ponto baixo. E marco aqui, ó, para eu não me perder. Agora, a partir desse sétimo, eu faço mais duas correntes para dar a altura de um ponto alto e eu vou trabalhar assim, ó. Ponto alto, lembra como é que faz? Passa dois. Aí eu faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Então, eu já laço a minha agulha, pulo os 2 pontos, venho no terceiro, puxo, passo por 2, passo por 2. E mais uma aqui do ladinho. Então, toda essa lateral a gente vai trabalhar assim, ó, bloquinhos de 2.
Aí, 2 correntinhas de espaço, pula 2 aqui. E 2 pontos altos, um do ladinho do outro. Para ficar esse acabamentinho aqui. De novo, 2 correntinhas, pulo 2, venho no terceiro, ponto alto e ponto alto no próximo. Igualzinho. 2 correntinhas, pulo 2 e 2 pontos altos juntinhos um no outro. Fazer assim até chegar aqui sobrando 6 pontos, que nem a gente fez ali. Então, dessas correntinhas aqui, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso botar um marcador aqui. Então, já boto o marcador aqui. E eu sei que meu último ponto tem que terminar aqui, tá? O que eu ia falar? Se vocês quiserem, olha só como é que tá ficando o trabalho. Já pode terminar o tapete nessa segunda carreira de pontos baixos, que ele já fica um acabamento bonito, tá? Essas próximas aqui, desse bico que eu tô fazendo com vocês, é opcional. Não precisa nem fazer se tu já gostou do resultado dele assim. Mas se quiser treinar mais um pouquinho, né? Aprender mais um bico, dá para fazer conforme eu tô explicando. Chegando aqui no finzinho, por sorte, vai dar bem certinho, ó. Vou terminar aqui, pula 2 e faz 2. Digamos que aqui não acabasse bem certinho os pontos. Eu poderia, por exemplo, deixar um só aqui, tá? Ou fazer 3 juntos. Aí dá para adaptar, não tem muita importância aqui o bloquinho. A única coisa é que antes de chegar aqui no nosso marcador, esse último ponto aqui tem que ser um ponto alto, porque a gente vai fazer correntinhas agora. Então, a gente faz 6 correntinhas. 1, 2... Opa, deixa eu fazer de novo. Vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí a gente laça e vamos fazer um ponto alto aqui, ó, no espaço daquelas 2 correntinhas que a gente tinha feito anteriormente. Então, faz um ponto alto, tá? Já saindo das correntes. Vamos fazer 4 correntes, 3, 4, laça, um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, naquelas 2 correntinhas da carreira anterior. Giramos o trabalho. E 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui na base a gente conta também 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo a gente faz um ponto alto. Vamos conferir se ficou certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Então, aqui a gente continua trabalhando com os nossos bloquinhos. Faço mais um ponto alto para ficar os dois juntos, 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas aqui 2 pontos aqui na base, faço mais um conjuntinho aqui. Já vou contar aqui, ó, os pontos e botar o marcador para eu não fazer errado. Então, aqui eu já conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei que meu último ponto tem que ficar um anterior desse. E todo agora vai ser exatamente igual, tá? Toda lateral a gente vai, aqui no sétimo ponto, fazer um ponto alto, obrigatoriamente, tá? Pra gente puxar 6 correntinhas, pular 6 pontos aqui. Aí a gente faz um ponto alto naquelas 2 correntinhas da carreira anterior, 4 correntes, um ponto alto,
faz 6 correntes, pula 6 pontos e volta a trabalhar esses bloquinhos que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e 2 pontos altos. Por tudo, tá? Qualquer coisa, volta, vê de novo como é que eu fiz esse canto aqui na aula, né, no vídeo, e continua fazendo aí. E aí eu volto para a gente fazer aqui a união dessa terceira carreira com a quarta e como é que vai ficar a nossa quarta carreira de acabamento. Ó, para mostrar para vocês que a minha lateral aqui, essa parte menor, acabou, no caso aqui seria 2 correntinhas, né? Mas daqui a pouco a gente já vai iniciar aqueles 6 pontos que deixamos sobrando. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou fazer só uma corrente e um ponto alto aqui. Para dar uma disfarçada, porque eu não posso começar as correntinhas sem esse ponto alto aqui para dar uma sustentação. Então, vai ficar um pouquinho diferente do resto, mas depois fica tranquilo, tá? Não vai ficar feio nem nada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço, faço meu ponto alto aqui. Quatro correntinhas, 1, 2, 3, 4. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto alto. E a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui. Só para mostrar para vocês que não deu bem certo, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui. Outra coisa que eu posso fazer é, de repente, bloquinhos de 3 duas vezes aqui, sabe? Disfarçado aqui no meio, também dá. Em vez de fazer 2, faz 3 e continua o resto normal. Só que eu precisaria fazer 2 bloquinhos de 3 para dar bem certinho, porque tem 2 pontos de diferença aqui. Mas aí vocês façam como achar melhor. Estou aqui no último cantinho. Vou fazer aquele esqueminha, ó, de fazer só uma corrente e um ponto alto aqui. Porque eu tô um daqueles lados menores, né, que não fechou o número de pontos. Faço as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto alto. 4 correntes. Mais um ponto alto no mesmo espaço. 6 correntes. 5 e 6. E agora, a gente tinha feito aqui, né, um ponto baixo e 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto. Eu tenho que achar a segunda corrente aqui que eu fiz, ó. Então, aqui tá o ponto alto do início da carreira, mais 2 correntinhas. Eu vou entre as perninhas da segunda e termino aqui com ponto baixíssimo. Ó, tá? Um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer agora nessa próxima carreira? Eu vou caminhar aqui com ponto baixo, com outro ponto baixíssimo. E aqui, nesse espaço entre os dois bloquinhos, eu venho, puxo, faço um ponto baixo e 2 correntinhas para servir como meu primeiro ponto alto. Porque agora a gente vai fazer, digamos, ao contrário do que a gente estava fazendo. Onde ficou espaço de 2 correntinhas, espaço livre, a gente vai fazer 2 pontos altos. E onde ficou os pontos altos, a gente vai fazer 2 correntinhas. Ó, então eu faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo espaço e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, né, para servir, para ficar aqui em cima desses 2 pontos altos. Venho no espaço e no espaço eu faço 2 pontos altos. Então vai ficar como se fosse um xadrezinho, onde era vazado vai ficar preenchido e onde era preenchido vai ficar vazado.
E vou assim, seguindo desse mesmo jeito, até eu chegar naquele espaço que eu tinha 6 correntes. Cheguei aqui perto do canto, fiz aqui meus últimos 2 pontos altos, faço 2 correntinhas e aqui nesse espaço de 6 correntinhas, eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos aqui nesse espaço. Aí, o que que eu faço? Faço uma correntinha e aqui nesse espaço de 4 correntinhas eu vou botar 3 pontos altos. Um aqui dentro, tá? 2 e 3. Faço 3 correntinhas e boto mais 3 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Ficou desse jeito aqui. 5 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, para este lado, vamos repetir, ó. Uma correntinha e 5 pontos altos no espaço de 6 correntinhas que nós tínhamos. 1, 2, 3, 4 e 5. E assim fica o cantinho do nosso trabalho aqui, tá? Nessa carreira. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês. Aqui agora, continuamos trabalhando da mesma forma. Os próximos pontos que eu tenho aqui, ó, na carreira anterior, são 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2, e ponto alto aqui no próximo espaço entre os pontos altos da carreira anterior. 1 e 2. Aqui, então, eu faço 2 correntinhas. Aqui, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Aí, no final aqui desse canto, desse lado, dessa lateral, né, do tapete, a gente tem aquela adaptada que eu dei, né? Em vez de fazer os quadradinhos, os bloquinhos aqui com 2 pontos altos, eu acabei deixando um ponto alto sozinho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. O que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tinha feito só uma correntinha, né? Então eu faço só um ponto alto. E aqui, como eu tenho só um ponto alto, eu faço só uma correntinha. Daí eu venho no espaço das 6 correntes e faço os meus 5 pontos altos aqui do canto. Chegando no finalzinho aqui, daí fiz aqui 5 pontos naquele espaço de 6 correntes. Aqui eu já fiz 2 correntes para ficar em cima desses 2 pontos altos do início. E eu venho aqui na nossa segunda correntinha, lembra? A gente fez um ponto baixo e um ponto baixo aqui e 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Então, eu venho aqui no meio da segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo, tá? Só para unir ali. A ideia desse bico é que ele fique mais reto mesmo. Então, se ele começar a ficar meio curvado aqui, vocês deem uma ajeitadinha para espalhar esses 5 pontos altos que a gente fez dentro das 6 correntinhas. Porque espalhando ele assim, ele fica mais reto. E agora, a nossa última carreira, faço uma
correntinha aqui, só para dar altura, e eu vou trabalhar ela toda em ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo em cima dos pontos altos. Aqui, nesse espaço de duas correntes, faço 2 pontos baixos. Aqui onde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo por ponto alto. E 2 pontos baixos. E vou trabalhando até o final, até a quina ali. Que daí vai ter um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, que é para dar um charmezinho na peça. Mas essa, então, vai ser nossa última carreira, tá? E já vamos finalizar o nosso tapete. Cheguei aqui, então, onde a gente tem os nossos 5 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada um. Vocês cuidem, porque esse primeiro aqui, desses 5, ele vai ficar meio escondidinho, ó. Então, vocês deem uma puxada aqui para achar ele. Então, 1, 2, 3. Deixa eu focar direitinho aqui. 3, 4, 5. Aqui a gente tinha uma correntinha, faz mais um ponto baixo. E aqui um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Então, 1, 2 e 3. E aqui a gente tinha aquelas 3 correntinhas da carreira anterior. Então, a gente vai achar a primeira, vai entrar aqui entre as perninhas dela, fazer um ponto baixo. Aí, aqui na segunda correntinha, um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer, ó, 3 correntinhas. Agora, a gente vem aqui, ó, volta com a agulha nessas perninhas aqui do nosso ponto baixo. Então, ó, peguei uma perninha, não sei se tá focando direito. Peguei a outra perninha, faço uma laçada e faço um ponto baixo aqui. Esse aqui, gente, é o tal do ponto picô, que é um ponto de acabamento, que ele vai ficar como se fosse um biquinho aqui. Aí eu venho na minha terceira correntinha, entro no meio e faço mais um ponto baixo. Ó, e assim vai ficar o cantinho dela. Vai ficar com esse biquinho aqui que a gente chama de ponto picô. Esse ponto ele é usado em vários trabalhos, tá? Então aqui a gente continua, ó. 1, 2 e 3. A correntinha de espaço, né? A gente faz mais um ponto baixo aqui e faz os 5 pontos baixos aqui dos pontos altos que a gente tinha feito. E o cantinho tá feito. Esse ponto picô a gente vai fazer em todos os cantinhos, tá? E é sempre na terceira correntinha. Então, na terceira correntinha, sobe 3, faz um ponto baixo, né? Sobe 3 pontos. E aí, volta ali nas alcinhas do ponto baixo, faz mais um ponto baixo e continua a carreira aqui normal. Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo se ficarem com alguma dúvida. E o resto é fazer tudo igual, tá? Ponto baixo por tudo. Sem nenhuma alteração. Então, eu volto quando eu estiver finalizando. Terminando finalmente nossa última carreira. Fiz os 5 pontos baixos aqui em cima dos pontos altos. Tenho essas 2 correntinhas. Faço, então, 2 pontos baixos aqui em cima dessas 2. E agora, cheguei aqui onde a gente tinha iniciado a carreira, né? Então, aqui, eu venho, eu faço mais... Eu tô tentando lembrar, tá? Eu venho aqui, eu tenho que fazer mais um ponto alto. E aqui, nesse aqui, a gente termina com um ponto baixíssimo. Se eu não me engano, foi isso, assim que nós começamos a carreira. Isso, perfeito. Então, a gente
tinha feito só uma corrente ali, né? Só para dar altura, então faltou o ponto baixo desse primeiro ponto alto aqui, que eu fiz agora. E aí eu venho nesse ponto e termino com ponto baixíssimo. Finalizado o tapete, vamos aos arremates finais. Vou mostrar para vocês como que ficou. E aí, como eu disse, se ele quiser tá dando uma arredondada aqui, tem que vir e dar uma afastada nesses pontos aqui que ficaram nas correntes. Que daí ele fica bem retinho, tá? Que a proposta desse tapete, ele ia ficar mais reto mesmo. Um tapete, então, para iniciantes. Vamos cortar o nosso fio. Vou pegar uma tesoura. Pessoal, lembrando que se vocês fizerem essa mesma receita, de repente com fio Anne, com Cleia, dá um guardanapinho de mesa. Que daí ele vai ficar bem menor e fica mais delicado. Aqui, eu deixei aqui, digamos, uns 4 dedos, tá? Então, pra gente puxar agora, a gente nunca vai puxar assim, ó. Se eu puxar assim, vai desfazer meu ponto. Então, eu pego o laço aqui e puxo aqui por dentro, ó. Que daí não tem perigo de desfazer o ponto. Então, como é que a gente vai fazer o acabamento? A gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Vou mostrar pra vocês, ó. Que é uma agulha assim que a ponta é mais romba, então ela não é tão pontiaguda, né? Eu coloco aqui o meu fio por dentro da agulha. E eu vou vir aqui e vou fazer um ponto falso. Então, eu tenho esse ponto baixíssimo que tá saindo daqui, né? E aqui é o ponto que tá embaixo dele. Então, esse daqui eu não conto, eu pulo um e venho no próximo. De novo. Daqui tá saindo o meu ponto, então esse aqui eu não conto, eu pulo um e eu venho no próximo. No próximo, eu vou passar a minha agulha, ó, pegando as duas perninhas do ponto, da frente para trás do trabalho. E passei. Eu dou uma puxada e agora eu tenho que entrar da onde tá saindo aqui o meu fio, nesse ponto, ó, meu fio sai deste ponto aqui. Então, eu tenho que entrar aqui. Eu vou pegar só a perninha de trás, então eu vou entrar aqui pelo meio do ponto e pegar só aquela alcinha de trás. E agora eu ajusto, eu puxo até que esse fio que eu passei, ele meio que fique no tamanho dos outros pontos, ó. Que daí fica imperceptível. Agora eu viro meu trabalho para avesso. Só ajeitar a câmera aqui que ela deu uma caída. Viro meu trabalho pro lado avesso. Antes, quando a gente tinha só aqui a base, não tinha lado avesso, né? Porque era tudo igual. Agora que a gente fez já os bicos de acabamento aqui, agora o trabalho tem um lado direito e um lado avesso. Então, aqui tá o meu lado avesso, que a gente pode ver por causa dos pontos, ó. E essa trama que tá aqui é a trama do avesso. E aqui é do direito, que é a diferença. E a gente vai passar essa linha por dentro de alguns pontos aqui, ó, escondendo. Passei por esses dois. E para dar um acabamento bem seguro, eu gosto de fazer assim. Eu pego o barbante e divido ele no meio. Então, vai ficar 2 fios para cada lado, né? Porque esse é o 4. Se vocês estiverem trabalhando com 6, aí vai ficar 3 fios para cada lado. Ó, divido todo ele. Aí eu venho com uma agulha menor. Aqui eu tenho uma agulha 1,75, vocês usem o que vocês tiverem aí. E eu passo só um desses fios, uma dessas metadezinhas, por dentro de algum outro ponto que esteja próximo aqui. Vou pegar esse ponto aqui e vou passar só uma dessas alcinhas que eu dividi.
Consegui, puxei uma aqui. Então, puxei uma e deixei a outra. Aí eu venho e faço 3 nós simples, ó. Não aperto muito o primeiro. 2, e no terceiro eu posso apertar bastante. Cuidado para não rasgar o fio. Aperto bastante no terceiro ponto e agora eu corto as perninhas que sobraram. Pode cortar bem rente. Esse relevo aqui, né, que sobrou, eu tento colocar ele bem para dentro aqui do trabalho, para não aparecer. Por mais que fique do lado avesso, eu tento esconder bem ele aqui. E não aparece nada aqui no lado da frente. Agora eu posso tirar meus marcadores. Tinha sobrado aqui. E tá pronto o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Se vocês forem compartilhar nas redes sociais, me marca lá, marca Love and Crafts, tudo junto. Vou deixar aqui o arroba para vocês. E me digam se ficaram com alguma dúvida, tá? Deixa eu virar a câmera pra gente conversar melhor. Tá aqui nosso tapete finalizado. Deixa eu falar para vocês o que eu pensei para a próxima aula. Vocês me digam o que vocês acham, tá? Eu pensei em introduzir o anel mágico e fazer um amigurumi com vocês. Me falem se vocês têm interesse, porque assim, essa é uma série que a primeira aula 1 até foi bem, mas a aula 2 ficou com poucas visualizações. Então eu não sei se vocês têm interesse que eu continue trazendo esses vídeos. Se vocês estão gostando, estão fazendo, seguindo as receitas, por favor, comentem aqui para eu saber se vale a pena eu continuar ou não. Então, para a próxima aula, o meu plano era anel mágico, introdução aos amigurumis. Mas também, caso vocês queiram alguma outra coisa, vocês me falem aqui nos comentários. Para o futuro, eu também pensei em trazer leitura de gráfico de crochê, que é uma coisa que as pessoas têm bastante dificuldade, e também leitura de gráfico de filé crochê, tá? Então esses são os meus planos, mas claro que tudo depende de vocês quererem ou não, porque os vídeos são para vocês. Então muito obrigada por assistir até aqui, um beijo, um abraço, eu espero ver vocês de novo no canal bem em breve. Tchau!